Olá! Então, nesta aula, nós vamos aprender como fazer busca na base de dados Cielo. A base de dados, né, funcionam de formas bem parecidas, tá? Então, nós vamos ver neste curso, né, PubMed, Google Acadêmico e Cielo. Existem outras diversas bases de dados nas quais você pode realizar busca de artigos científicos. Depende muito da sua área de atuação, sua área de pesquisa, você adequa a base de dados. Mas a forma de buscar artigos é muito parecida em todas elas, tá? Então, nós vamos ver agora como funciona a Cielo, tá? Então, aqui nesta barra, nós vamos inserir a palavra-chave, tá? E aí, o que que ela tem de diferente, tá? Que os operadores booleanos, que são aqueles terminhos de ligação, sabe? Que eu falei, o and, or, and not, ou not, eles já aparecem aqui para a gente selecionar, vocês vão ver. Olha só, então aqui eu vou colocar, né, o meu primeiro descritor, minha primeira palavra-chave. E se eu quiser colocar mais uma palavra-chave, né, para fazer a associação, então eu venho aqui em adicionar outro campo. E aqui, olha só, aqui está os operadores booleanos que eu posso escolher, tá? Então, and, or e and not. Então, se eu quero, né, juntar dois descritores, somar, né, dois descritores, então eu deixo no and mesmo. Então, eu quero, né, deixar obesidade e quero inserir obesidade em adultos, tá? Então, eu vou vir aqui em buscar e são o retorno, então, né, da base de dados, né, os resultados que ela trouxe, tá? Então, olha, foram 21 páginas. Aqui do lado esquerdo mostra o total, então foram 314 artigos encontrados associando esses dois descritores. E eu posso colocar os filtros que estão aqui embaixo, tá? Então, o periódico, né, se eu quero de uma revista específica, o idioma, o ano de publicação, lembra, né, que é sempre legal a gente buscar dos últimos 5 anos, tá? De qual área, tá? Então, ciências da saúde, ciências humanas, ciências agrárias, área temática. Então, aqui ele dá diversas opções que a gente pode filtrar, tá bom? Então, você vai fazer, né, o filtro conforme as suas necessidades. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês como que funciona, então. Aqui, né, tem o título do artigo, o nome dos autores, a revista na qual ela foi publicada, o ano de publicação, tá? E ele tem disponível o resumo em inglês, o resumo em português, o texto em inglês, o texto em português e o PDF em inglês e em português, tá? Então, sempre aqui que você vai olhar. Bom, sempre que a gente busca, né, um artigo, a gente faz busca em base de dados, a primeira coisa que a gente tem que observar é o título. Se o título faz sentido com o que nós buscamos, né? Então, se o título tem a ver com o que você gostaria, né, de ler, nós podemos, então, fazer a leitura do resumo, tá? Então, eu vou abrir aqui o texto em português. Eu poderia abrir só o resumo, tá? Mas eu já vou abrir o texto completo em português. E vou aqui fazer a leitura do resumo, tá? Então, sempre depois que a gente faz a leitura do título, nós lemos o resumo. E se tem algo, né, interessante aqui no resumo, então nós vamos ler o texto completo, tá bom? Então, se você quiser, né, salvar este texto, daí você abre lá na versão PDF, tá? E se então o texto te agrada, era o que você gostaria, você segue a leitura dele, tá certo? Bom, aqui então, né, vai retornar também artigos em língua inglesa, tá? Mas veja, mesmo que o artigo original seja em inglês, ele oferece o texto em português, tá? E o PDF também em português. Então, você sempre vai fazendo a leitura do título e, se te interessar, você lê o resumo e assim por diante, tá bom? Então, né, não tem muito segredo. A única diferença aqui da busca é que você vai adicionando campos aqui em cima, tá? Para ir colocando mais descritores se você achar necessário, tá certo? Espero que tenha sido né, fácil de compreender essa base de dados
e nós nos vemos na próxima aula.